Muitas pessoas acreditam que ser cristão é estar em uma denominação e uma instituição que impõe regras, usos, costumes e doutrinas humanas. Mas eu queria compartilhar com os irmãos aqui, trazer uma reflexão para os irmãos a respeito de um versículo aqui que o salmista Davi, ele fala lá em Salmos 32, no versículo 9. Ele fala: não seja como mulas, como cavalos, que precisam de cabrestos e freios para que possam ser dominados. Então, veja bem, meus irmãos, diversas denominações, seitas, ela cria essas doutrinas humanas como fosse um cabresto, um freio, para dominar as pessoas que não foram regeneradas, que não foram transformadas pelo poder do Evangelho. Porque a maior parte dessas seitas, elas não pregam o Evangelho, elas não pregam o poderoso Evangelho, mas elas pregam um outro Evangelho, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da autoajuda. Então essas pessoas, elas não foram transformadas, elas não foram regeneradas, porque aquele que é transformado, aquele que é regenerado, ele recebe uma nova natureza, ele recebe um novo coração. Agora ele está unido a Cristo, é o que o salmista está falando ali. Ele louva a Deus por Cristo na cruz ter pago pelos seus pecados. Se nós lermos desde o começo do texto, ele fala: bem-aventurado o homem, qual Deus não imputa o seu pecado, porque o seu pecado já foi coberto na cruz do Calvário. Então ele está louvando a Deus, ele está agradecendo a Deus pela liberdade que ele tem agora em Cristo. Ele não precisa mais de um cabresto, ele não precisa mais de regras, de doutrinas humanas, porque agora ele recebeu uma nova natureza, ele recebeu um novo coração. Os irmãos estão compreendendo? Ele está unido a Cristo. Cristo, ele é a videira e ele é ramo daquela videira. Então ele vai produzir o quê? Frutos de acordo à videira que ele está ligado. Os irmãos compreendem? Esse homem, essa pessoa, recebeu um novo coração, uma nova natureza. Ele já não é mais escravo do pecado, ele já não é mais dominado pelo pecado, ele não entrega mais os seus membros para a injustiça, mas ele entrega o seu próprio corpo como sacrifício vivo a Deus. A sua vida diária ele oferece a Deus como sacrifício vivo. Como nós falamos no estudo de Romanos 6, no Antigo Testamento o povo levava o sacrifício até o templo. Hoje nós somos o sacrifício vivo diante de Deus. Então nós entregamos toda a nossa vida a Deus. Então essas doutrinas humanas que esses falsos mestres impõem sobre as pessoas, dá-se uma certa impressão que essas pessoas são salvas, mas elas estão sendo enganadas por falsos mestres que impõem essas doutrinas, e por isso elas não foram regeneradas, não estão unidas a Cristo, não estão ligadas na videira, porque não houve nela a regeneração. Elas estão, como o salmista acabou de falar no versículo 9 de Salmos 32, estão como cabresto, como freio, estão sendo dominadas por esses falsos ensinos. Então, irmãos, as pessoas não precisam de doutrinas humanas, as pessoas precisam de um novo coração, as pessoas precisam da regeneração. Como está escrito em Colossenses, quando a pessoa nasce de novo, ela é regenerada, Deus transporta essa pessoa do império das trevas para o reino de Deus. Há uma transportação, há uma mudança de senhorio, como está em Romanos 6, mudança de senhorio. Antes você entregava os seus membros para a injustiça, mas agora você entrega todo o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Antes, filho de Satanás, agora adotado como filho de Deus. Essa é a verdade revelada nas Escrituras, irmãos. E o que eu estou dizendo aqui é o que está escrito nas Escrituras. Mas como pessoas pertencem a seitas, pertencem a essas igrejas que não pregam o Evangelho, que pregam a mensagem mais love, mais autoajuda, promessas. Então quando você começa a pregar a verdade do Evangelho, as cartas paulinas, eles se sentem ofendidos. Por quê? Nunca leram as cartas de Paulo. Como você lê Romanos 6, quando você começa a ler a carta de Romanos, a carta de Gálatas, Colossenses, você só está lendo o que está no texto. As pessoas começam a se ofender por não conhecer a verdade.
porque cresceram numa denominação, num sistema sectário que prega promessas, palavras de autoajuda. E essas pessoas não conhecem a verdade, mas a verdade, irmão, bíblica, ela confronta o pecado, ela mostra quem o homem é, ela mostra o estado que o homem se encontra. É por isso que você precisa estar numa igreja bíblica que prega a verdade. É por isso que você precisa estar em Cristo, ligado na videira. Porque se você está desligado da videira, você vai estar dentro de um sistema religioso que impõe regras, usos, costumes, doutrinas humanas que não têm embasamento bíblico, que foram criadas pelos homens. E esses homens alegam que essas doutrinas foram reveladas por Deus. Mas as suas doutrinas, os seus ensinos, vão contra o que o próprio Deus estabeleceu. Eles querem tirar a liberdade que há em Cristo Jesus. Como os falsos mestres lá da igreja de Colossos. Eles alegavam ter recebido essas doutrinas, esses falsos ensinos, do próprio Deus. E ponham julgo em cima do povo. O que Jesus disse? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Então veio o sistema religioso, o sistema sectário, e coloca fardo, coloca peso em cima das pessoas. Os irmãos estão vendo a contradição entre o verdadeiro evangelho e o sistema religioso? O sistema religioso torna-se a mensagem da cruz, torna-se o evangelho de Jesus Cristo um peso, um fardo na vida das pessoas. Quando Jesus fala, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que liberta. É o evangelho de Jesus Cristo. É a verdade revelada nas Escrituras. Então o cristão pode desfrutar da liberdade que há em Cristo Jesus, como está ali na carta de Gálatas, né? A carta de Gálatas é fantástica porque ela mostra que os falsos mestres estão introduzidos dentro da igreja, trazem falsas doutrinas, trazem o legalismo, trazem a tradição e dizem que tudo isso foi Deus que revelou, foi Deus que mostrou. Irmãos, leia as Escrituras, não seja enganado por ideias humanas, filosofias. Esses falsos mestres estão em cima dos púlpitos, são os mesmos, estão com os mesmos ensinamentos, com o mesmo sistema de engano daqueles falsos mestres do passado. Basta comparar o sistema farisaico, o farisaísmo, com o sistema religioso de hoje. Os irmãos vão ver que eles focam o quê? Na aparência, no exterior. É a mesma coisa. E que Jesus chama eles? Sepulcros calhados, bonitos por fora, mas por dentro, podres. Os irmãos estão compreendendo? O problema do homem não é a estética, não é o que está fora, mas é o que está dentro. Ele precisa de um novo coração. A transformação começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. O que estão pregando aí é heresia, é enganação. E não é eu que estou falando, irmãos. Vá para as Escrituras. Vá para as Escrituras. É o apóstolo Paulo que está falando. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando. São todos os apóstolos, os profetas. O que está sendo pregado hoje é o engano. E 90% das igrejas abandonaram a verdade revelada nas Escrituras. Abandonaram a mensagem apostólica, a mensagem do arrependimento, a mensagem da santificação, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem da salvação somente pela graça, a mensagem sobre a fé salvadora, para pregar o quê? Evangelho da prosperidade. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, promessas e mais promessas, coisas que não tem fundamentação bíblica nenhuma. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos o quê? Os apóstolos sendo martirizados, sendo espancado, passando fome, passando sede. Nós vemos esses homens sendo mortos à espada, apedrejado. Nós vemos esses homens sofrendo por amor ao Evangelho, por amor à verdade, a palavra revelada das Escrituras. E nós vemos hoje o sistema sectário abandonando as Escrituras dia após dia e colocando filosofias humanas na cabeça das pessoas. Não seja enganado, vá para as Escrituras, leia, entenda, estude, que você terá certeza que você fez parte de um sistema religioso enganador, que oprime as pessoas, que põe o legalismo em cima das pessoas. Diversas pessoas morreram enganadas dentro desse sistema religioso. Morreram enganadas, porque eles foram conduzidos como Davi falou no Salmos 32, puseram um cabresto nele.
E eles acreditavam que essas doutrinas humanas, ele cumprindo essas doutrinas humanas, ele poderia ser salvo. Infelizmente perdeu a vida dentro do engano. Mas você está ouvindo a verdade. Tem a revelação de Deus nas Escrituras. Leia, estude e compare o que você está ouvindo com o que está escrito. Que você vai ver que você está sendo enganado. Que Deus ilumine os irmãos e abre a mente para que o Deus desse século, Satanás, não venha conduzir vocês ao inferno. Essa é a verdade das Escrituras revelada. Muitas das vezes as pessoas falam, mas esse rapaz prega, fala umas coisas duras. Mas, irmão, é o apóstolo Paulo. Os irmãos já viram o que o apóstolo Paulo pregava? Que João Batista pregava? João Batista chamava o povo de raça de víboras. Raça de víboras. O apóstolo Paulo fala, não há um justo sequer. A língua de vocês são como um sepulcro aberto. Essa é a verdade, irmão. O evangelho traz confronto. O evangelho mostra quem o homem é. Mostra a sua condição caída, a sua condição de miséria, o estado que ele se encontra. Já o falso evangelho, ele exalta os homens. Ele fala, ele promete coisas, ele exalta o ego do homem. É por isso que nessas seitas, quando esses falsos profetas estão em cima dos púlpitos e começam a fazer promessa, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te abençoar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, a sua empresa vai crescer. Aquelas pessoas que estão naquele segmento sectário começam a pular para cima, chorar, bater palma, bater nos bancos. Por quê? Esses falsos profetas estão alimentando o ídolo do seu coração. Mas no último dia, vocês serão condenados, porque trocaram a verdade pela mentira. Trocaram o evangelho de Jesus Cristo por esse falso evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos e que se levante os homens de Deus para levar a verdade para quem está sendo enganado. Que Deus abençoe os irmãos.